Dando continuidade àquela série de entrevistas que estou fazendo com grandes psicanalistas, o que eu quero dizer com grandes psicanalistas? Psicanalistas que têm um longo caminho, um caminho robusto com a sua clínica, que alguns deles, além da clínica, também se dedicam à academia e dão aulas e acompanham e supervisionam outros alunos. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, uma pessoa com um caminho invejável. Eu vou ler aqui um pedacinho sobre o caminho dela para vocês sentirem quem é essa grande psicanalista. O nome dela é Elisa Maria Deuchoa Sintra, professora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, orientadora de dissertações de mestrado, teses de doutorado e trabalhos de pós, coordenadora com a professora Marina Ribeiro, do Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e da Psicanálise Contemporânea, que é da IPU São Paulo, IPUC São Paulo, da USP e PUC junto, que a sigla é LIPSIC. Autora de Melanie Klein, Estilo e Pensamento, e A Folha Explica Melanie Klein, em coautoria com Luiz Cláudio Figueiredo, organizadora com G. Tamburrino e Maria Ribeiro e autora de capítulo do livro Para Além da Conta Transferência, o analista implicado, e do livro Por que Klein, em coautoria com Marina Ribeiro, autora e organizadora do livro Melanie Klein na Psicanálise Contemporânea, Teoria, Clínica e Cultura, autora de capítulo do livro Diálogos Contemporâneos, Bion e Laplanche, do afeto ao pensamento. Trabalha com os seguintes psicanalistas: Freud, Ferenczi, Abraham, Balint, Klein, Winnicott, Bion, Ogden e Bolas. Só isso. Vamos receber agora, então, essa grande psicanalista e uma grande pessoa. Vocês vão gostar muito da nossa conversa, que é a Elisa Sintra. Bem-vinda, Elisa. Oi, tudo bem? Muito Tá me ouvindo? bem-vinda. Estou sim, estou te ouvindo perfeitamente. Muito bem-vinda na minha sala de podcast. Obrigada, Norma. Muito bem, Elisa. Eu já fiz uma introdução mais ou menos de quem é você, mas não tem melhor pessoa para dizer de si do que você mesma, né? Nos conte um pouco, Elisa, sobre você. Quem é você? Se apresente, por favor. Olha, é uma das questões mais complexas, mas eu entendo por onde passa a sua pergunta, né? Eu sou psicanalista e atualmente eu estou dando aula na graduação e na pós-graduação da PUC e venho estudando psicanálise há uns 35 anos com muita paixão, né? Então, acho que isso define um pouco quem sou eu. Certo, sem dúvida. Então, o seu percurso, você estava falando da clínica, né? E estava falando você enquanto professora, não é isso? Isso Nos conte um mesmo. pouquinho todo esse caminho teu você se formou aonde? Como que te levou para, de repente, ir para o mundo acadêmico? E como dividir essas duas Elisas, né? Psicanalista dentro do consultório e a professora, a que acompanha alunos em mestrado, doutorado? Olha, acho que talvez a gente comece assim uma vida adulta aos 18 anos, quando presta vestibular. E eu entrei Sim. na biologia, na Faculdade de Biologia da USP. Olha, aham. Fiz a faculdade toda e sempre assim, interessada em muitas coisas, mas sentindo que eu tinha entrado numa faculdade que eu não sentia que eu tinha achado o meu lugar de verdade, né? O meu lugar Uhum. bom. E aí, numa aula lá com um professor de etologia, né?
É Aham. um professor que descreveu como é o insight na construção de ninho para diversas espécies de aves, Uhum. e ele descreve assim, que cada espécie tem uma... eu lembro muito disso, porque foi aí que eu percebi que eu queria estudar Uhum. psicologia, né? Que cada Tá. espécie tem uma programação de construção de ninho, mas você tem que deixar o indivíduo solto na natureza, fazendo uma exploração do terreno, e aí ele vai, pela exploração do terreno, vai fechar um insight e ele Uhum. vai começar a construir o ninho dele conforme o projeto da espécie. E eu entendi pela primeira vez o que era uma noção biológica de insight, né? Aham, E falei, aham. nossa, mas eu quero estudar isso nos seres humanos, né? Certo. E aí eu fui, prestei vestibular, eu terminei a biologia, prestei vestibular na PUC, e aí Uhum. eu entrei na psicologia e sempre fui muito apaixonada também por filosofia, Uhum. por antropologia, história das religiões, várias coisas, né? E aí eu Certo. comecei, de início eu estudei bastante Jung. Daí eu tive Aham. uma filha, minha filha Tá, atualmente está com 40 anos. isso você estava com Hum. que idadezinha? Você começou aos 18 no vestibular da É, biologia, e isso você já está com que idadezinha em torno? acho que uns 23, 24 anos, né? Uhum. Aí eu faço um ano de psicologia, e aí eu me casei com um inglês e tive uma filha, fiquei Hum, cuidando dela e trabalhando, e só voltei para a faculdade 4 anos depois. Então eu certo. acabei me formando em psicologia lá para os 33 anos. O que é Foi. excelente, porque já faz com maturidade, né? Era uma paixão. Quando eu voltei para a faculdade, né? Uhum. Inclusive eu tive que fazer uma foi difícil, eu estava trabalhando 8 horas num lugar, tive que Uhum. pedir licença para ficar no meio período para poder voltar para a faculdade, né? E aí eu Certo. fiz a PUC Ah, e extremamente apaixonada pela faculdade, pelo estudo, né? E uhum. comecei a encontrar os professores de psicanálise, né? Que foram muito Aham. importantes para mim. Teve um professor que era o Lorival Campos Novo, que já faleceu, mas que me ensinou muita coisa. A Sim. Eliana Longman, né, com quem eu tive o Winnicott, e vários professores, Cecília Faria, enfim, vários. Tenho muita gratidão, né, por todos Quer esses dizer, até professores. então, Eu, ao conhecer esses psicanalistas, professores, até então você vinha apaixonada por Jung. eu estudei Jung durante muitos anos. Aí, quando eu estava mais ou menos no terceiro ano da faculdade, eu olhei alguns psicanalistas que estavam me dando aula, a Evelise também, a Uhum, Madalena Ramos, né? Mas eu fiquei encantada. Eu falei, esse pessoal parece que tem uma análise, eles próprios, né? Quer dizer, eles estavam me transmitindo uma psicanálise uhum, muito viva, né? E aí eu sim. terminei a faculdade e Uhum, fui fazer formação no SEDES e começar o mestrado. uhum. Aí eu conheci o Luiz Cláudio, depois de fazer um curso com ele. Eu entreguei Aham. a prova final e ele me convidou para jantar, e aí foi um casamento de 20 anos, né? Pois é, o casamento com o inglês acabou e dele Aham. sobrou uma filha Uma filha. maravilhosa, muito parecida comigo, mas loira, 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 Tá. e Aham. que está agora com 40 anos, é uma artista plástica, que tem um trabalho bonito e mora no Mora, Rio. tá, mora no Rio. Aham. É, Então, desculpa, eu te interrompi. Aí o seu casamento com o Luiz Cláudio. isso, que transcorreu aí por vários anos, e nesse tempo também eu fiz o mestrado e o doutorado. Uhum. E aí Sim, eu, fala, quer dizer, comecei. a tua base com a psicologia, você estava no meio do grupo que estava acontecendo no cenário nacional e até internacional, não? Uma base Sim, eu acho que muito forte. eu tive analistas maravilhosos, faço análise até hoje, tenho assim uma gratidão enorme. Ouvindo o Sérgio, eu lembrei que
Eu assisti muitas aulas com o Jurandir Freire Costa, com o Joel Maravilhoso. Birman. Lá Uhum. no Nordeste também, a gente viajava e ficava perto do Zeferino Rocha, da Aham. Paulina Rocha, que tem um trabalho belíssimo também, né? Todo o Aliás, pessoal minha lá. filha trabalha no SP, na sociedade, como chama? CPPL, da No Paulina. CPPL, então, a CPPL, gente é um isso, centro de referência, de excelência no Nordeste, né? E verdade. eu aprendi muito com eles, dei aula lá. Então Aham, teve uma. A gente foi para Minas Gerais também, e aí eu conheci os professores todos, a Cassandra a França, aham. o Paulo Carvalho, a mulher do Paulo, a Tereza, muitas pessoas muito interessantes por esse Brasil afora, né? Sim, um momento muito profícuo, né, da psicanálise e das correntes, e de muita gente estudando muito, né? Exatamente. Eu sei que aí eu fiz um mestrado e eu comecei a ler Klein. Eu me interessei muito por Melanie Klein e fiz um mestrado sobre as raízes do pensamento dela em Abraham e Ferenczi, mas logo Aham, depois no doutorado eu comecei a ler outros autores, falei sobre depressão e estudei um pouco do André Green aham, e, enfim, a paixão pela clínica veio muito profundamente forte, né? aham. E eu acho que o trajeto foi esse. E daí eu comecei a escrever, né, a publicar. Sim, aham. Em 2004 eu fiz um livro com o Luiz Cláudio, porque quando eu Então, conheci o Luiz Cláudio, ele não tinha, ele conhecia ah, Freud, e fui eu que fui sim, apresentando os autores da escola inglesa para ele, né? você tirou da minha boca, que eu imaginei isso. Eu falei, meu Deus, imagina essa dupla. Quem influenciando quem, e vocês dois produzindo muito, creio, não? Foi uma produção, assim, uma parceria intelectual muito legal, né? A gente fez aquele Imagino. livro Melanie Klein, Estilo e Pensamento, em 2004. Aham, E, mas é que em 2010 eu já estava dando aula há 10 anos na graduação e surgiu um sim. edital para dar aula na pós, aí eu fui para a pós justamente para o grupo do Luiz Cláudio, com o Mesan, com o Alfredo Nafá, né, com esse pessoal, com Nossa. a Rosa Tosta, Aham. que, enfim, é o Hum, grupo ao qual eu pertenço hoje, né? certo. Maravilhoso. Que trajeto, hein, Elisa? Puxa vida. Então, mas nesse caminho todo e essa potência intelectual, essa parceria com o Luiz Cláudio e todo esse trajeto que você fez, esses percursos todos por esse Brasil inteiro, né? Com pessoas que você Uhum. vai citando aí, a gente se conhece de livros ou, enfim, de palestras que a gente já ouviu. É, nesse mundo, que autor ou quais autores que você destaca como autores que revolucionaram tanto a sua vida pessoal, Lisa, quanto a sua vida, a sua clínica? É até difícil, né? Ah, Porque são vários, mas talvez para começar lá atrás, assim, né? É, a minha paixão pelo Freud, ela foi depois da minha paixão pela Klein e Winnicott, né? Na graduação, acho que quem me tirou assim de um projeto de estudar o Jung foi o Winnicott, né? Eu já estava interessada em Klein e não é uhum, só o autor, né? É a uhum, transmissão do autor, né? Eu lembro de uma uhum, professora chamada Eliana Longman, que começou a dar aula, ela dava Klein e Winnicott. E quando ela começou a dar Winnicott, eu lembro que eu andava pelos corredores ali da faculdade numa espécie de reverie, né? Muito aham, interessante. E esses dois autores logo me chamaram muito a atenção e eu fui me reapaixonar por Freud a partir deles. E aí certo, descobri Ferenczi, Abraham, né? Tanto aham, que o meu mestrado é As Raízes do Pensamento de Klein, em Freud, Ferenczi e Abraham, né? Então uhum, foi daí e o Lourival Campos Novo, né, que era meu professor
na graduação, que me ensinou muito, foi meu supervisor, era um Aham, conhecedor de Bion. E aí a gente fez anos de grupo de estudo com ele, aham. então eu conheci também um pouco do Bion, né? Sim, sim. Agora, Então, depois disso vieram, né, o Green, o Bolas, o Roussillon, Pontalis, Ogden. Hoje em dia, a Ani Alvarez eu gosto muito de ler também. Então, tem uhum, uma riqueza de autores, né? sim, Olha, foi mais ou menos em 83, né? uhum, Eu acho que a Elza Dias, acho que ainda não... Ou ela estava fazendo doutorado com Alfredo, né? Que depois resultou no livro, mas era bem essa época assim que a gente estava começando a ler o Winnicott de forma mais extensa, né? O que se lia muito até então era Freud e Klein, né? E Lacan. então, aham, Lacan já tinha muita força nessa época, né? sim, sim. Quer dizer, você pegou o início do início, os primórdios mesmo de Winnicott, entrando nas universidades ou na PUC, né? Foi isso mesmo. Porque é um trabalho tão rico, mas que muitas pessoas têm essa tendência a achar que não é psicanálise, né? E eu acho isso um equívoco, né? Mas, enfim, E por que você acha que as pessoas pensam dessa forma tão estreita? Desculpa, eu acho estreita, mas por quê? sim. Não, eu acho que ele tem muita liberdade de trabalhar com a psicanálise, né? Ele não é um cara preocupado com conhecimento acadêmico, assim, rigorosíssimo. Ele era muito rigoroso, mas ele era rigoroso com a experiência emocional do analista na sua análise com o paciente. E isso Uhum, fez com que ele estava até pensando uma coisa numa sessão de hoje, né? uhum, A gente estava pensando sobre o que é traduzir um texto, né? E uhum, traduzir é trair o texto, né? Porque não uhum. tem como, né? Sim, Você pegar um texto do Freud em alemão e um sim. texto do Freud em português é Uhum, traição, né? Porque a não ser que você conheça profundamente o alemão para sentir o sim. estilo do Freud, né? Que Uhum, escreve muito bem, que é preciso, mas que é coloquial, né? uhum. Ele ele sabe escrever um texto que não tem assim aquele ranço acadêmico, né? Sem Eu dúvida. acho que os verdadeiros leitores, Uhum, eles têm que ter fidelidade e ter também uma capacidade de inovar, né? E toda vez que uhum, você entende um texto, você trai o texto de alguma forma, né? uhum, uhum. Você dá uma voz pessoal à voz daquele autor, né? Porque você Então, interpreta, né? exato, já é uma leitura, né? Uma Sim, sem leitura dúvida. interpretativa, né? Uhum. E o Eu acho Winnicott que o trazia Winnicott, essa questão que é relacional, né? Menos pulsional que era do grupo de Freud, enfim, do que a psicanálise, tal qual ela estava sendo apresentada, né? Ela era constituída no mundo, e o Winnicott vai trazer uma outra forma, né? Alguma questão entre, né? Isso, um grupo começa a achar que isso era uma estranheza, isso não era psicanálise. É isso que você falava há pouco, é isso? não, eu acho que quando ele propõe consultas terapêuticas, quando ele afirma que ele algumas vezes pratica psicanálise, outras vezes ele pratica alguma outra coisa que não sabe se é aquela psicanálise Sim. clássica da forma, né, Aham. mais rigorosa que era praticada pelos psicanalistas da época do Freud, de Melanie Klein. Quer dizer, ele tem a liberdade de fazer uma escuta, né, Uhum. em que ele coloca a teoria a serviço Uhum. daquela necessidade emergente do paciente, né? Uhum. E até tem uma relação com algo que eu vi que o Sérgio estava comentando, que ele tem uma possibilidade de trabalhar com o silêncio muito Uhum. diferente do que era entendido o silêncio como resistência,
né? Sim. Então, é possível hoje, eu tenho essa prática também de ter sessões de silêncio Uhum. extremamente importantes para o paciente e para mim, Uhum. coisa que eu vi também no Christopher Bolas, né? O Aham. Christopher Bolas tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito, que às vezes ele estava assistindo aula e ele ficava olhando pela janela com o olhar perdido, mas isso não significava que ele não estava ouvindo, mas ele Uhum. estava viajando, né? E ao mesmo tempo estava constituindo para ele aquilo que ele estava ouvindo, né? Então acho que a gente tem que Uhum. conquistar, né, uma liberdade grande para poder se apropriar da teoria e usar a teoria de uma forma não assim tão reverencial, né? Ter um Uhum. pouco de uma rebeldia saudável, né? Uhum. De usar a teoria como algo que a gente pode desalojar em nós as nossas certezas, né? Uhum. Mas não como um fetiche, como uma coisa que é a verdade, né? A teoria é Uhum. precária sempre, né? Uhum. Sem dúvida. Eu acho que aí você já começa a falar um pouco de bio, né? Sim, a necessidade da gente suspender, né, uma Uhum. crença assim na teoria, né, e Uhum. poder. Acho que o Bion tinha essa genialidade também de não tentar absorver a teoria inteira, assim, né, mas Uhum. de poder usar alguma coisa da teoria que permite que seja apropriada por ele, né? Uhum. Eu gosto muito de pensar na psicanálise como um saber de ofício, né? Que é, por exemplo, um pianista, né? Ele tem um monte de aulas de técnica, ele toca muito, até Uhum. poder fazer a apresentação da música para ele e para os outros com né, o sentido de uma Uhum. interpretação, né? Mas Sim. a técnica está dentro dele, né? Não tá, você não Sim. deve perceber a técnica enquanto ele está tocando, Uhum. né? Você precisa perceber a música, né? Uhum. Então, eu acho que os grandes analistas com quem eu tive contato, ou como paciente, ou em grupo de estudo, né, ou como supervisores, você não sente uma coisa impostada da técnica, né? Uhum. Você sente que a pessoa flui, né? Ela lê, ela vai pensando e ela vai, né? A técnica se está no sangue dela, não está mais, né? Numa preocupação assim consciente, clara, né? Que Uhum. ficaria isso que eu acho que o Bion dizia, sem memória e sem desejo, né? Sem um Sim. desejo de compreender o paciente, né? E Uhum. sem ficar tudo na sua memória, né? Deixar a memória num plano do involuntário, né? Uhum. Isso é a Ou memória interessante, né? Como a memória que o Proust fala, né? Não é você ficar perseguindo uma ideia, mas é que de repente uma ideia vem, né? A uhum. interpretação vem ao analista, né? Porque é a junção de todas as coisas que ele viveu, que ele pensou, as Uhum. análises dele, né? E o que Sim. ele está escutando ali naquele instante, né? Você acha que esse percurso de uma racionalidade ou de uma forma de conceitos, né, e da psicologia, da psicanálise, precisou desses 100 anos para chegarmos agora nessa forma de lidar com o inconsciente de uma forma muito mais menos saturada, mais flutuante, se permitindo, né? Esse lugar do inconsciente na realidade, né? Porque eu acho que antes, quando você tem essa postura mais rígida, eu creio que de conceitos e tudo mais, eu creio que estamos numa esfera mais da racionalidade, né? E quem sabe menos do inconsciente, não sei. Está me passando coisas assim. Olha, Norma, eu acho que desde o início, né, o próprio Freud, né, ele era muito rigoroso ao escrever, ao exigir dos seus discípulos que tivessem uma grande fidelidade a ele, né?
Mas eu acho que ele próprio e analistas desde o início tiveram escutas muito significativas e provavelmente ali, dentro do consultório, diante do paciente, né, provavelmente praticavam, né, a escuta livremente flutuante, permitiam que o paciente fizesse uma associação livre, né? Então, Uhum, essa liberdade está nessa regra fundamental, né? É que uhum, muitas vezes você estava, por exemplo, numa sociedade de psicanálise em que as pessoas tinham, algumas tinham um narcisismo, né, de achar que a uhum, verdadeira psicanálise era essa ou aquela, uhum, rivalidades. Aí, dentro das instituições, surgiram muitas coisas rígidas, né? Maneiras rígidas de se uhum, apropriar da teoria. Mas eu acredito que desde o início, se um analista ele pôde se analisar, né? uhum, E e ele pratica o método, a parte assim nuclear do método psicanalítico, ele desde os tempos mais antigos pôde uhum. ser fluido, né? Mas é claro que depois que você tem 120 anos de Uhum. prática clínica, né, Sim. com conhecimentos que poderiam encher 5 bibliotecas, né? Aham. Claro que a gente tem até mais, a gente se autoriza mais, né, Uhum. a fazer a própria experiência, porque a gente vê que tantos antes de nós puderam se autorizar, né, a Uhum. fazer a sua leitura, né, que a gente se Sim, encoraja, né? sim. Então, você vinha falando do quanto lhe influenciou diretamente, né? Melanie Klein, depois Winnicott, né? E Uhum. estava levantei aqui comigo, né? Fiquei pensando dentro de todo o corpo teórico da Melanie Klein, a gente sabe quando a gente está na frente de um gênio, né? De alguma coisa que o próprio Freud fala isso, né? Tem questões, tem ideias ou pensamentos que nos acometem e que isso é o resumo de uma vida inteira para você se debruçar, né? Para você, Uhum. dentro da teoria do Freud, no que é que ele foi um gênio? E o Winnicott também, o que é que foi genial, coisa de gênio Genial. mesmo? Uhum, Uhum. Tem tanta coisa, né? Depois de todos esses anos, né? Um dos textos que eu amo é o Luto e Melancolia, né? Que eu trabalhei muito profundamente. uhum, Eu acho que o texto de 1920, que é Além do Princípio do Prazer, né? É tão impressionante mesmo o que o Freud, o esforço que o Freud faz, né? Ali uhum, na criação da pulsão de morte, né? uhum, E tem vários textos do Freud que eu acho geniais, né? Um se uhum. chama A Negativa, Aham, A Transitoriedade e o Unheimlich, Heimlich, né? O Sinistro. Mas tem vários, né? sim, E todos os textos em que ele, desde o do início, mas o fetichismo, em que ele fala da recusa, né? Quer dizer, uhum, tem tanta coisa genial nele que uhum, é difícil pontuar, mas esses que eu citei, eu acho que são uhum. muito, muito importantes. Muito especiais, sim. Aham. Ali você vê o gênio dentro dele, do Freud. Sim. Uhum. Na Klein, eu acho que a ideia das posições, né, é Aham. genial. A noção de posição depressiva, que tem tudo a ver com o luto, né, e que dá para articular com o complexo de Édipo, também é maravilhoso. E que esse momento histórico que estamos vivendo, não, Lisa? Sim. E todas as. Em vez de gratidão, é maravilhoso também. Toda essa Uhum. busca desse tempo anterior à palavra e Uhum. de hipóteses, né, para pensar como Sim, seria o psiquismo antes do acesso à palavra, né? Eu acho que isso é sim. muito as subjetivações arcaicas, né?
como é que elas se deram, como é que elas se extraviam, Uhum. enfim. Você acha que ela tinha consciência do que ela estava criando em termos teóricos? Difícil dizer, né? Eu acho que em parte sim, né? Principalmente quando ela começa a falar do my work, né? O meu trabalho, a minha obra, né? Mais para o fim da vida. E era uma mulher autoritária, né? E que construiu ao redor dela aspectos assim muito autoritários, né? Mas Aham. reuniu em volta dela pessoas muito talentosas, né? Uhum. E todo o trabalho também que ela trouxe da transferência, da contratransferência, né? Da identificação projetiva, Sim, que deram origem a milhares de coisas, né? Toda a teoria do campo, do Barranger, os desdobramentos do Bion, né? aham, E o próprio Bion e o Winnicott são herdeiros, né, dela. sem dúvida. A matriz é kleiniana, né? Sem dúvida. Eles são, acho que, os dois freudo-kleinianos, né? Aham. E no Winnicott tudo é genial também, mas eu acho que uh, o que eu tenho mais usado com os alunos é Aham. a noção de espaço potencial, objeto transicional, essa ideia dele de a forma como ele pensa o brincar, né? Uhum. E todo o trabalho dele com, por exemplo, o caso Peagle, que é genial, né? Como ele Uhum. vai trabalhando, né? Ele já estava, acho que, com mais de 70 anos, sentava no chão com essa menininha e Sim. brincava Que incrivelmente, né? coisa. Deixava a menina Aham. dirigir ele no teatro ali a dois que eles tinham, né? E ele Imagina. tinha uma Aham. coisa muito rica mesmo. Muita disponibilidade mesmo, né? Imagina com essa idade. Aham. Sim. Muito encantador essas. Então, é algum episódio curioso, ou engraçado, ou excêntrico que você sabe da vida de Winnicott? Dizem que a mãe dele era um pouco deprimida, né? Ah, é? É, Ah, porque ele está o tempo todo pensando, né, como trabalhar a questão da depressão, da posição depressiva. E ele achava que a invenção da posição depressiva era um achado da Melanie Klein, né? aham, Agora, realmente, o Winnicott, essa coisa dele, até a postura corporal dele, tem até uma uhum, foto dele, assim, né, meio deitado na cadeira, escutando um paciente, né? Aquele uhum, experimento que ele fazia com a espátula, né? Observando uma criança de 1 ano, uhum, ele sentava de um lado, tinha uhum, uma mesa no meio, a mãe do outro aham, e uma espátula numa mesa vazia, né? E uhum. deixava, A criança. convidava a mãe para que os dois observassem o que aconteceria ali entre a criança e aquela espátula, se ela agarraria, jogaria fora, Uhum, poria na boca, né? uhum. Tudo que ele vai descrevendo, né? É incrível essa criatividade dele, né? Isso não é Sim. tão diferente, assim, tão humorístico, mas é genial, né? A forma como ele, como pediatra, que ele chegou a ver mais de 60 Ó, mil crianças, né? Às vezes ia atender a mãe e a criança, e tinha aham, um corredor longo, e ele estava com o prontuário na mão, e ele ia observando, né, a criança e a mãe vindo, e ele uhum, tinha esse olhar, né, de psicanalista, observando tudo que se passava, o jeito dessa mãe chegar, dessa mãe lidar com essa criança. Isso eu uhum, acho que é uma parte realmente que ajuda, inspira a gente a uhum, desenvolver um olhar, né, psicanalítico uhum. na situação clínica, né? Sim. Você atende crianças ou já atendeu crianças? Eu já atendi, foi muito interessante e eu adoro ler caso de criança
tem no Uhum. meu consultório uma amiga que atende bastante. Tá. Aham. Então, observo as crianças chegando, os pais, Sim, né? porque é muito transparente, né? As questões são muito visíveis, né? As questões do inconsciente com as crianças, não? Sim. E agora eu descobri uma coisa curiosa, né? Eu dou aula na graduação no terceiro ano. E Aham. eu dei aula de Klein esse semestre. E Sim, aí eles fizeram as provas, né? E, bom, chegou março, a gente teve que suspender, fechou a faculdade, né? sim. E a gente começou a dar aula online para Uhum. turmas de 40 alunos, coisa assim. E eu estava meio apreensiva, mas teve um resultado tão interessante, né? Aham. Eles mantiveram tanta solidariedade, tanta presença, com toda aquela dificuldade, né, de um instrumento como as plataformas, Sim. e no fim, provas geniais que eles fizeram, eu nem acreditava. E uma Aham. das duplas, né, escreveu um trabalho, eles descobriram no Instagram um Aham. local onde tem frases de crianças. Ai, olha. Aham. Não é bárbaro? E aí eles conseguiram pegar as frases de Aham. crianças, articular com a teoria, Aham. escrever teoricamente a partir da frase, e é o pessoal que está no terceiro ano, nunca atendeu ainda, né? Sim. Aham. E articulando com literatura, com cinema, foi uma experiência muito gratificante, né? Essa que nós Uhum. tivemos agora e surpreendente, né? Porque é diferente quando você está lá na sala de aula, conversando, e perder totalmente esse contato presencial Aham. não impediu a gente de criar uma transmissão mais viva, né, da teoria. Então, Então, esse ponto, né, de quando há uma situação de impedimento, de castração ou de dificuldade mesmo histórica, né? Eu vivi muito a questão da época dos militares, né? É uhum, impressionante como aguça a criatividade e as possibilidades de abertura que o ser humano encontra, né? Então, isso que você está exatamente. falando, né? Que extraordinários alunos que, na hora que você tem a abundância de estar num grupo enorme na faculdade, com os professores indo e vindo, muitas vezes as distrações, ou digamos assim, não há uma valorização, né? E quando você está restrita e tendo que criar em cima de buscar coisas inimagináveis, né? Como essa do Instagram, olha que genial. Eu acho que houve um clima de solidariedade, né? Porque eu, né, que me considero uma professora mais velhinha, Uhum. uns 40 anos mais velha que eles, né, Aham. que não tem experiência com informática, né, mas eles foram muito solidários. E tem Sim. um funcionário da PUC também que ajudou muito, o Uhum. Marcos. Então a gente conseguiu criar Uhum. um clima interessante, né, de produção e principalmente solidariedade. Isso eu achei muito bom, né? Que é bem próprio o sentimento de guerra, né? Exato. Uma espécie de união, assim, vamos sobreviver juntos, Isso. né? Uhum. Estamos todos no mesmo barco e vamos unidos, né? Na realidade, a PUC é tua casa, pelo jeito, porque você estudou lá, ali você passou por todos esses professores, né? Exato. E hoje dá aula lá. Quantos anos de PUC? A PUC é um caminho que o seu carro faz no automático, creio, não? No automático, exatamente. Olha, já vai para quase 43 anos, né, de PUC. Aham, Na verdade, eu quando fiz biologia, eu tinha uma amiga que fez colegial comigo que entrou na PUC. Então, eu tá. costumo dizer que eu me sinto pertencendo à turma de 72, à Aham, turma de 77 e à turma que se formou em 85, né? Como se eu tivesse três pertinências, porque foram três. Quando a Cida entrou, eu entrei na biologia, mas eu sim. conheço várias pessoas da turma dela. Depois eu entrei Uhum. e depois disso, enfim, eu tive que esperar 4 anos para voltar e terminar, né? Aham. Então, E você ficou no Brasil ou saiu fora do eu país? fiquei sempre. Não, eu morei sempre aqui.
Eu, Aham, quando me casei com o inglês, ele estava morando aqui, né, o tá, Terence. aham, sim. Então, você hoje, nós havíamos comentado também sobre essa instituição que a PUC, né, com você na coordenação dela e a Marina lá da USP, juntaram e fizeram. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa instituição, o que ela é bem novinha, está nascendo, né? Creio que é bem inaugural, né? E qual é o objetivo, o que vocês farão? Uhum. Olha, eu comentei com a Marina, desde 2016 a gente começou a criar o Só o laboratório. nome completo é Marina Ribeiro, né, da USP. É, isso, a Marina Ribeiro, Aham, que entrou na USP, né? Mais ou uhum, menos, acho que ela começou a dar aula mais ou menos em 2016, por aí. E aí a gente chamou o Nelson Coelho e um rapaz jovem também, que é o Pablo Castanho, uhum, que são dois professores da USP, e atualmente a Ana Maria Lofredo, que também é uma professora da USP, né, do Instituto, até uhum, agora eu acho que ela é a diretora do Instituto. Então, essas quatro pessoas da USP, e na PUC nós temos o Alfredo Nafá, uhum, eu, o Luiz Cláudio, o Renato Mezan e uhum. a Rosa Tosta, né? Tá. Então, juntamos esses 9 professores porque a gente começou a perceber o seguinte, que havia muitas afinidades e muitas Uhum, diferenças entre uhum, nós, mas que a gente compartilhava de uma ideia de uhum, que a verdadeira psicanálise não está nem no Lacan, nem nesse, nem naquele, né? uhum, E que nós estamos numa época que a gente pode chamar pós-escolas, né? Ou uhum, seja, é interessante que cada um tenha uma inserção numa abordagem que é né, a abordagem uhum, mais decisiva para aquela pessoa, mas que ele possa dialogar com as outras teorias, aproveitar alguns elementos de outras teorias, né? uhum. Fazer um trajeto que eu acho que foi inaugurado, de certa forma, pelo Winnicott, pelo Balint, de Pelo certa Green forma até também, não? pelo Ferenczi, E aí eu diria André Green e Pontalis, com Uhum, certeza, né? uhum, São pensadores que assim conhecem Lacan e Freud, né? uhum, E ao mesmo tempo o Roussillon hoje em dia, né? E uhum, vários estudiosos ligados ao Roussillon e a esse pessoal, o Bernardo Gozzi, né? O Alberto Ciccone, uhum. o Vitor Guerra, todos esses autores que puderam transitar entre uma psicanálise francesa e inglesa, né? Tem a Então, transescolaridade, né, que eu acho que o Green fala, né? isso, Uhum, exato. E então a gente resolveu criar um laboratório de pesquisa em psicanálise contemporânea aham, que unisse USP e PUC e que juntasse, né, agora entre esses 9 professores e os mestrandos, doutorandos e pós-doc, são uns 80, somos 80 pesquisadores, né, sim. que a gente está no núcleo desse laboratório. Mas a Uhum, ideia é que a gente possa conviver e chamar para realizar pesquisas alunos de graduação, iniciação uhum, científica, um pesquisador que não está na universidade, né, mas que tem aham, um trabalho interessante, né, uhum. e tem algo a ver com a nebulosa marginal, né, porque a ideia Do que o Sérgio Sérgio. desenvolve é muito legal, né, É muito que é legal algo que mesmo. estava no Balint, né, que era Aham, uma psicanálise que não era vista como a verdadeira psicanálise na época do Balint, do Winnicott, né? Mas que uhum, foi ganhando crédito, né? uhum. E potência. Deixa eu só esclarecer que o Sérgio é o Sérgio do Rio de Janeiro, da Nebulosa Marginal, né? Você comentou Isso, que fizemos recentemente um podcast com ele, né? isso. Eu estou com ele na Sérgio cabeça, porque eu Gomes. acabei de Sim, ouvir. sim, sim, sim. Isso, Apenas para situar melhor para quem estiver nos ouvindo. sim. E tem um autor muito rico também na França, que é o Roussillon, né? O Uhum, Roussillon é realmente
para pensar essa coisa da simbolização primária, né? Uhum, Tem uma psiquiatra, Geneviève Hag, que uhum, teve uma importância muito grande. Ela é bem mais velha que o Sion, e uhum, ela teve insights incríveis mesmo sobre a construção do eu corporal, aham, e depois foi aproveitada por Roussillon e ele reelaborou e sofisticou, mas uhum, é muito interessante como, né, tem uma psicanalista no Rio que é a Ivanise Fontes. Não aham. sei se você conhece. Ela é uma psicanalista que vale a pena entrevistar. Eu já ouvi falar bastante nela, Ivanice. Ponte, Que ela tem um ponte, né? trajeto Aham. enorme, porque ela morou na França, então ela acho que se analisou com o Pierre Fédidat. Olha, meu E Deus. Aham, pois é, o Pierre Fédidat é interessante também, porque ele pega a psicanálise e a aham. fenomenologia, né? Sim, E tem essa ponte. E aí aham. ela estuda muito essa dimensão, ela criou né, a psicanálise do sensível, Uhum, e ela trabalha bastante com Didier Anzieux, com a uhum, Geneviève Hag, né, e com aham. todos esses autores que estão interessados em ver como se constroem as primeiras experiências sensoriais a partir das quais depois o psiquismo vai se constituir, né? Aham, quer dizer, com relações pré-objetais. Exato, mas não é pré-objetal, Norma, porque é concomitante, né? Entendo o que você quer dizer. A criatura, o bebê, não está Aham, podendo se constituir para ele uma relação objetal, mas ele está na dependência da inter-relação, da intersubjetividade, né, com aham, a mãe e vivendo, né, todas aquelas é, estados de fusão, separação, né, uma verdadeira gestação psíquica, né, sim, um arcaico, né? o arcaico mesmo, né, que Então, trabalha com mas a Frances Tustin. sim, mas eu tenho que te puxar um pouquinho para esse grupo que se constituiu, essa coisa fantástica, porque eu acho que a mente e o inconsciente, em termos do homem, desde o totem e tabula do Freud, a rivalidade, a competitividade, a agressividade é uma constante na história do homem, né? E eu acho que essa Sim, junção entre USP e PUC vai no caminho exatamente oposto dessa coisa mais do feminino, no sentido de ter a coragem de olhar para as diferenças, né? Ter a coragem de juntar, unir, fazer um movimento na linha oposta, né? Então, o que exato. eu queria que você só, para quem estiver nos ouvindo, só situasse aonde que as pessoas fazem para fazer o contato com esse centro que você e a Marina coordenam, mas que tem todo esse grupo envolvido nesse movimento, né, que conjunto, né, USP, PUC, e como que quem Sim. estiver nos ouvindo possa acionar esse lugar, possa encontrar. Olha, a pessoa pode entrar no YouTube, tem um canal do YouTube que basta colocar Lipsic ao lado psicanálise, a pessoa Tá. vai localizar Vamos só o. soletrar, porque no som nós perdemos a palavra, né? Tá, L de laboratório, isso. isso. I de interinstitucional, Então, L de laboratório, I de interinstitucional, isso. P de psicanálise, P de né? psicanálise, É LIP. o LIP, Ah, psicanálise contemporânea, pesquisa, né? Então, o P é de pesquisa em psicanálise uhum. contemporânea. Tá, eu vou deixar na capa o nome direitinho, nesse podcast, eu vou deixar na capa o nome direitinho para a pessoa se guiar também por ali. Aham. E aí, esse grupo faz o quê de quando em quando, de que tempo, o que se apresenta pelo YouTube? Olha, em 2016 a gente fez um evento na PUC, convidando pessoas da USP, da Federal de Minas Gerais, do Rio de Janeiro,
e eu não me lembro do nome desse evento. Você vê, foi há pouco tempo, mas Uhum. depois desse a gente fez uns 5 ou 6 eventos, né? Aham. Mas a gente, ao mesmo tempo, estava constituindo o grupo, assim, formalmente, né? E foi uma Uhum. burocracia razoável. Mas é, a gente fez um que foi Melanie Klein na psicanálise contemporânea, que já saiu até um livro da Zagodoni com os textos desse evento. Uhum. Teve um evento grande chamado Bion Laplanche, Diálogos Contemporâneos, Foi, que tem um livro. foi nesse que eu te conhecia. Ah, então, Aham. exatamente. Algumas aulas eram na PUC, outras na USP, algumas palestras, né? Isso. A gente teve muitos cursos de curta duração com a Raluca Soriano, que é uma Uhum. pesquisadora de Bálint Ferenczi, né? Foi. Que mais que a Aham. gente fez? O ano passado tivemos um evento com a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que eu lembro de ter feito uma fala sobre o Roussillon, e também falava da transmissão da psicanálise, das Uhum. psicanálises é, nesse diálogo, né, entre Uhum. abordagens. Olha, foram uns 6 ou 7 eventos grandes que a gente fez entre 2016 Aham. e. Ah, teve um evento preparatório de Ferenczi também, que Uhum. foi junto com o grupo Ferenczi, a gente fez na USP e na PUC. Né? Sim. Aham. Então, a gente tem feito, é um grupo que vem trabalhando junto, né? Aham. Porque, veja, a Marina e o Nelson, que são professores da USP, foram orientandos do Luiz Cláudio, né? Sim. Aham. O Pablo, que é agora do grupo, também é um ex-orientando Aham. do Luiz Cláudio, que trabalha com René Caes, Eu com um conheço, trabalho de grupo. já ouvi O palestra com o Pablo. Pablo, Maravilhoso. Aham. pois é. E a Rosa Tosta trabalha bastante o Winnicott, o Alfredo, né? O Uhum. Alfredo está há 40 anos na PUC. Eu lembro do Alfredo estudando Freud, Nietzsche. Depois ele Certo. ficou um winnicottiano, né? Uhum. E já deu a supervisão até na China, Olha. o Alfredo, né? Então, o Aham. pessoal que tem, e o Renato Mezan, que não Sim, precisa de nenhuma apresentação, né? Que imagino. também está no grupo e que está Aham. ativo e escrevendo como sempre, enfim. Aham. Quer dizer, são pessoas que permitem uma interlocução muito grande, quer dizer, entre o Renato, o Alfredo Aham. e o Luiz Cláudio, eles têm orientandos, eu acho que Uhum. desde mais ou menos 1900, desde que começou, há Uhum. 40 anos atrás, o programa de pós na PUC, né? Certo. Então, são Aham. 40 anos de egressos, né? Imagina. Trabalhando pelo Brasil afora. Que coisa fantástica. Muito bem, vamos nos encaminhando então para o finalzinho dessa boa conversa, né? Meu Deus, quantos horizontes aqui abertos. Nós estamos vivendo um momento muito especial do planeta Terra, né? Nós vivemos um momento histórico, é, eu creio que nunca experimentado antes, né? O que que nesse momento, Elisa, você, em cima do teu olhar penetrante no inconsciente de cada paciente e de todo esse caminho de estudos desses gênios que passaram por esse nosso planeta, o que que você tem a nos dizer sobre esse momento histórico que vivemos? Então, eu sinto que a gente precisa refazer incessantemente os nossos lutos, né? E é um momento de muitos lutos, porque a gente está perdendo muita coisa e está perdendo um mundo tal como ele estava constituído até agora, com relacionamentos privilegiados que talvez não poderão existir idênticos ao que nós tivemos, né? Para construir outro mundo, né? Então, eu gosto de pensar que nenhum luto se elabora sem construir uma obra de arte ou uma obra científica, né? E nenhuma obra científica ou de arte de peso se constrói que não seja a elaboração profunda de um luto, né? Uhum. Então, é um momento assim que a gente pode cair
na rivalidade, Uhum. se extraviar, né, na melancolia e Uhum. nas depressões e na paranoia, mas a gente pode também usar essas dificuldades como portal, né, para Uhum. crescer, para e até assim, eu lembrei só um detalhe, mas que tem a ver com o que você perguntou, que o laboratório também tem uma página no Facebook e no Uhum. Instagram. Quer dizer, por que que eu falo isso? Porque essas redes todas, Uhum. né, estão permitindo que a gente mantenha uma interlocução, Uhum. fazendo até o que você está fazendo, né? As Uhum. lives que a gente está fazendo para poder Uhum. sustentar viva a nossa relação sem Uhum. perder totalmente os laços importantes, né? A Entendi. empatia. Sim, e, e que veio muito a calhar, né? Imagina como Sim, estaríamos se se não estivéssemos tivesse isso. isso, esses recursos. Imagina como. Não, eu lembrei hoje que na minha época de USP, nos anos 70, eu tinha Uhum. amigos na Poli. O computador da Poli, ele ocupava três, era o primeiro computador, três galpões. Não sei se você lembra disso, né? Lembro, e como. Meu primeiro computador era um móvel, praticamente. Sim, sim. É. Muito Eu acho que o bem. nosso trabalho é de humanização e aprofundamento da empatia, né? Sim, sim. Impressionante esse momento que vivemos. Bom, eu quero agradecer muito, tá, essa entrevista. Para mim, uma honra enorme poder estar nesse quase uma hora que estamos juntas aqui, conversando sobre toda a sua trajetória, né? E saber dessa quantidade de pessoas. Né? Eu me lembro que o Rubem Alves falava em palestras dele, eu quero que vocês me comam, né? Introjetem tudo que eu tenho, porque eu acho que é muito diferente você ler. Acho que um livro também fornece isso. Nós, quando estamos muito entretidos com o livro, tem algum momento dele que a gente faz essa introjeção de forma mais canibalesca mesmo, de introjetar aquilo que o autor ou aquele livro está passando. Mas nada como um diálogo, ou uma conversa, ou uma proximidade com a pessoa, para você sentir, né? essa Isso. esse teu inconsciente tão povoado por essas passagens extraordinárias que você contou aqui para nós, tá? Então, minha profunda gratidão, tá, Elisa? Eu também me sinto profundamente grata, Norma, de poder dividir com você e com algumas pessoas que vão nos escutar. São experiências de vida, né? A gente tem, todo psicanalista tem interesse nas histórias singulares de cada um, né? Verdade. É muito bom. Tá bom. Então, muito obrigada, tá? Obrigada a você, Norma. Tchau, tchau. Tchau.